Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 1 a 4. A origem das contendas. Versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meus irmãos, vamos iniciar o estudo do livro de Tiago, capítulo 4. Vamos ver do versículo 1 ao versículo 4. Aqui Tiago vai falar sobre a origem das contendas. Versículo 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então assim, irmãos, o que são as contendas? As contendas são as disputas, as brigas, as discussões, as divergências acaloradas, tudo que é ruim numa discussão. A discussão de ideias em si não é o problema. O problema é quando ela se torna descontrolada e aí se torna uma contenda. Aqui Tiago diz assim, prazeres que militam na nossa carne. O que são esses prazeres? São os nossos desejos egoístas. Muitas vezes nós vemos prazeres e pensamos sempre em prazer sexual, mas não é disso que está falando. Está falando sobre as nossas vontades, o que seria benefício para nós de acordo com a nossa própria visão. Versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Meus irmãos, aqui uma reflexão bem interessante. Talvez muitos aí que estão ouvindo essa mensagem já passaram por essa situação. Vocês já pararam para observar que as pessoas, às vezes, que querem vencer na vida, que querem conquistar algum patrimônio, uma segurança, independente de ser cristão ou não, tá? Nós estamos falando aqui de algo que seja lícito, algo que seja dentro da lei. As pessoas trabalham com uma carga horária maior, então em vez de trabalhar as 8 horas por dia, que é o comum, trabalham 10, 12 horas, 14 horas por dia. Elas estão lutando por um objetivo, elas estão se dedicando, elas estão se desgastando para atingir um objetivo. E não tem problema nenhum nisso. Quando fala cobiçais e nada tendes, às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu tenho meu carrinho popular aqui, mas eu queria um carro de luxo, uma caminhonetona, que também não tem problema em você querer melhorar de vida. Aqui o que chama a atenção, Tiago, é justamente de como nós vamos fazer isso. Às vezes a gente pensa assim, cara, eu já lutei tanto, e eu não consigo atingir o meu objetivo. E muitas vezes outras pessoas que trabalharam menos e que agiram de forma desonesta, que agiram burlando a lei ou conquistando os bens de forma ilícita, acabam prosperando, acabam vencendo. Pô, Deus não está vendo isso? Por que isso acontece comigo? É sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós vamos entender tudo isso na continuação do estudo aqui, meus irmãos. Então aqui, continuando o versículo 2 ainda, Tiago diz, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Meus irmãos, aqui Tiago diz o seguinte, que nós muitas vezes acabamos
fazendo pedidos a Deus que não são os pedidos conforme o coração de Deus. Eu costumo sempre dizer que nós devemos enxergar o mundo com os olhos de Jesus, e aí nós vamos saber o que pedir. Então, por exemplo, você acha que Jesus iria pedir para o pai dele, para Deus: quero o número da Mega Sena, quero o número da Mega Sena, quero ficar milionário, eu quero comprar um carrão, porque aquela pessoa que disse que eu não ia vencer, ela vai ter que engolir. Não são os desejos conforme o coração de Cristo. Então não vai ser alcançado, meu irmão. Muitas vezes nós ouvimos o pessoal que ensina sobre a PNL, os coaches, da vida, que dizem que você tem que acreditar, que você tem que ficar repetindo 10 vezes por dia, que daí você vai prosperar, que a prosperidade ela depende de uma mudança na sua mentalidade. Isso aí não é verdade, meu irmão. Isso aí é enganação. Ela pode até ser verdadeira, desde que nós não sigamos a lei de Deus. Aqui vai falar sobre isso nesse estudo também. Então nós temos que entender, meus irmãos, que a soberania de Deus e a nossa dependência dele é o que vai fazer com que nós conquistemos o que pedimos, desde que nós pedimos o que o coração de Deus ache correto para a nossa vida. No versículo 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olhem como é interessante, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Quando nós dizemos o mundo, quer dizer tudo que está acontecendo ao nosso redor, mas que não condiz com a vontade de Deus, com os ensinamentos, com os mandamentos de Deus. São pessoas que não vivem pela lei de Deus, vivem apenas pela lei dos homens. A amizade com o mundo quer dizer que se você está disposto a conquistar as coisas que o mundo tem a te oferecer, você não pode jogar de acordo com as regras de Deus, você tem que jogar de acordo com as regras do mundo. Ou seja, se você quer ficar milionário, se você quer comprar o carro para se exibir para aquela pessoa que achou que você não ia vencer, se você quer ser sorteado na Mega Sena para ficar milionário e ter uma vidona por aí e dane-se os outros, isso não é a vontade de Deus, isso é a vontade do mundo. Então você tem que viver pelas leis do mundo, ou seja, não se importar em ter caráter, não ser uma pessoa ética, ser desonesto, poder receber propinas, corrupção, matar, enfim. Você vai conquistar o que você quer aqui no mundo, mas para isso você tem que viver conforme as leis do mundo. Já para viver conforme as leis de Deus, você precisa almejar as coisas que Deus está te oferecendo. E Deus não está te oferecendo esse tipo de riqueza. Não quer dizer que você não possa ser rico, mas o que importa é como que você conquista essa riqueza e qual é o objetivo dessa riqueza. Aqui eu vou fazer uma referência a Mateus 6:24, que diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não se trata de ser rico ou pobre, mas sim de ter o seu coração convertido a Deus. Que nós possamos, meus irmãos, enxergar o mundo com os olhos de Cristo, que nós possamos entender a soberania de Deus e que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.